Estamos de volta com o grande debate. Eu tinha deixado aqui uma pergunta para o Caio Coppola, que é a seguinte: caso seja aprovada a convocação do G. Dias, a presença de Gonçalves Dias na CPMI seria um motivo de preocupação para o governo, Caio? Muita, porque uma das coisas que o G. Dias pode esclarecer é quem no governo Lula sabia do teor das imagens. Essa é a questão mais relevante e mais importante para a oposição nessa CPI. E por que isso? Porque, a depender do que ele revelar, vamos supor que ele fale o seguinte: olha, o presidente Lula sabia do teor das imagens. Porque o que a gente sabe? A gente sabe que o governo Lula, em posse dessas imagens, mandou uma versão editada que favorecia a sua narrativa sobre a realidade dos fatos para a imprensa. Depois, quando essa mesma imprensa, por meio da Lei de Acesso à Informação, solicita a íntegra dessas imagens, o governo alega que elas estavam sob investigação e se recusa a compartilhá-las. Inclusive, na imprensa mencionou-se um decreto que não existe. Fala, o GSI, o governo decretou o sigilo, não houve nada desse tipo, mas as imagens não foram compartilhadas pela imprensa. Vem o jornalismo independente da CNN e nos revela as imagens na íntegra, isso do Palácio do Planalto. E a gente percebe a leniência, a conivência, mesmo a facilitação do cometimento de crimes por altos funcionários do governo Lula. Agora, o ponto é, quem no governo Lula sabia dessas informações? Porque, por exemplo, você pega a lei do impeachment, certo? Que vai listar aí os crimes de responsabilidade que podem ser atribuídos ao presidente da República, e você tem aqui uma série deles. Por exemplo, crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina, ou quando a gente vai para os crimes contra a segurança interna do país, não dar as providências da sua competência para impedir ou frustrar a execução dos crimes. E aí você vai também alguns crimes contra a probidade na administração. Você pode não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. E, enfim, aí fala alguma coisa de decoro e tal, mas é muito importante, falando sobre atos comissivos e omissivos, você dá as providências para impedir que aquele crime se realizasse. Porque eu já falei aqui algumas vezes, vamos lembrar o que as imagens mostravam. Porque eu vi o argumento do Zé sobre o plano de segurança, mas o que acontece era o seguinte: as câmeras externas, pelo que a CNN divulgou aqui em primeira mão, então isso foi pouco antes das 3 da tarde, você tem um grupo pequeno de manifestantes, na ordem de algumas poucas centenas, nas imediações lá do Congresso Nacional. E aí, do nada, as viaturas, elas começam a abandonar a sua posição e elas praticamente liberam a via de acesso para a Praça dos Três Poderes. As forças policiais depois procedem dessa mesma maneira e aí os poucos homens lá que estavam destacados, eles quebram a barreira de escudo e deixam um caminho aberto para os manifestantes. Isso a área externa. Então, sem esse policiamento ostensivo, com a via desimpedida, eles vão avançando calmamente, caminhando. E tanto que primeiro eles vão para o estacionamento, para o gramado, não encontram qualquer resistência, uma excepcional facilidade mesmo, e aí eles entram. A tropa nunca formou um novo cordão de isolamento, os seguranças. A gente sabe que havia agentes e pessoal de segurança no prédio, eles são filmados, e eles são filmados abandonando os postos de trabalho, de forma simultânea ao recuo da tropa, ou seja, parece que foi um negócio coordenado, sabe? A porta principal do palácio está fechada, mas a câmera de segurança do outro lado do edifício registra a entrada dos invasores sem arrombamento ou violência. E, de novo, eu sempre trago esse argumento, acho que foi inclusive na época do Zé, no governo, que quando o MST tenta invadir Brasília, em fevereiro de 2014, eram 20 mil manifestantes. E lá no STF, as forças de segurança do próprio prédio já conseguiram conter, porque é uma situação até meio óbvia. Você pode ter uma turba muito grande de manifestantes, mas os pontos de acesso são poucos. Então você consegue aí com uma força policial pequena, você consegue conter. Então assim, a negligência ou a imperícia aqui é manifesta, mas a gente está indo além. Fala assim, olha, será que intencionalmente essas pessoas tiveram a sua entrada facilitada? Por isso que tem que preocupar o governo Lula. Porque todo mundo que sabia do conteúdo daquelas imagens, agora vamos esquecer um pouco a questão do impeachment e do presidente, mas todo mundo que sabia das imagens está, de certa forma, implicado
né, na facilitação do cometimento de um crime que algumas pessoas chegaram aí por um momento a chamar de terrorismo político, ou como sustenta a tese do Zé, de que realmente estava um golpe de Estado. E só, eu já me alonguei um pouco, mas só para fechar, Zé, não dá para a gente usar aquela minuta de decreto. A gente brinca minuta apócrifa porque Anderson Torres não revelou, né, quem é o autor da minuta, dentro dessa lógica, porque a minuta de decreto dependeria do Poder Executivo estar na mão do aliado. Por isso essa tese de um golpe de Estado, sim, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está investido de cargo público, não é comandante em chefe das Forças Armadas e não tem qualquer poder político para assinar, não faz muito sentido para mim. Né? Então, vamos dizer assim, tem uma falha cronológica nesse argumento se a gente quiser usar aquela minuta como exemplo. Muito bem, Zé Eduardo, a pergunta inicial, você lembra, o Caio trouxe aí um apanhadão, mas a pergunta inicial é se a convocação, a presença do G. Dias na CPMI deve preocupar o governo. De forma nenhuma. Acho que é muito importante esclarecer as responsabilidades naquele caso para que a gente não possa até cometer injustiças. O G. Dias, o GSI, não controla a Praça dos Três Poderes, ele não é responsável pela segurança desta praça. Ele é responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Quem é responsável pela segurança da Praça dos Três Poderes é o governo do Distrito Federal. Este é o primeiro ponto. Claro? Então, portanto, se viaturas saíram e permitiram o acesso à Praça dos Três Poderes, essas viaturas seguramente deveriam ser do GDF e não recebiam ordens do senhor Gonçalves Dias. As viaturas que nós poderíamos ter seriam viaturas governadas pelo GSI junto ao Planalto, não na Praça dos Três Poderes. Outra observação. O que eu disse aqui, e pelo menos o que vi pela imprensa, é que o plano de segurança não permitia, não é o acesso à Praça dos Três Poderes, é o acesso à esplanada dos ministérios. E quem conhece Brasília sabe que isto acontece quando eu tenho situações de risco. Eu seguro antes de chegar ao primeiro ministério, muito longe, não sei nem 2 quilômetros, sei lá, 2, 3, da Praça dos Três Poderes. Então, portanto, o plano não permitiu o ingresso na esplanada. Muito diferente da Praça dos Três Poderes. As pessoas não poderiam aparecer lá se este plano original, como foi divulgado, tivesse sido mantido. É esta situação que, obviamente, qualifica que um punhado de pessoas não esperados, porque deviam ter sido contidos lá, no plano original, começa a chegar e ter facilidades na entrada, respectivamente, dos locais, que só um deles era comandado pelo G. Dias, o Palácio do Planalto. Congresso Nacional tem a sua própria segurança, o Supremo Tribunal Federal tem a sua própria segurança. Então, portanto, nós estamos falando de uma coisa isolada de alguém que não comandava a segurança da Praça dos Três Poderes. Por isso que nós temos que olhar as responsabilidades com muito cuidado para que não extrapolemos aquilo que G. Dias pode ter feito ou deixar de ter feito. Segundo ponto, já disse aqui algumas vezes, volto a dizer, que o GSI estava ocupado por G. Dias há 7 dias, há uma semana. Não havia sido substituído toda a equipe que estava lá. Então nós temos que verificar quem é que facilitou, quem deixou de facilitar, e aí pouco importa se foram nomeados por Lula ou nomeados por Jair Bolsonaro que lá estavam. Tem que ser punidos se agiram com culpa. O que parece muito difícil é imaginar que houve dolo nessa situação da parte do G. Dias. Não vejo muito sentido, a menos que ele tivesse conspirando com Jair Bolsonaro para derrubar Lula, porque aquilo não interessava ao governo Lula, aquilo atingia o governo Lula, aquilo era uma forma de ataque ao governo Lula. Então, portanto, evidentemente, ou G. Dias foi cooptado pelo outro lado, que não creio, ou no máximo teria agido com culpa. E se ele agiu com culpa, Caio, eu fico pensando como nós vamos tentar falar da Lei 1079 de 51, que é a lei do impeachment. Quando você fala de com culpa, é sem intenção, é isso? Sem intenção. Há uma diferença no direito, até bom explicar, entre isso, dolo e culpa. A culpa é quando alguém age com negligência, imprudência ou imperícia. Não com uma má fé, não com a intenção de fazer. Então, tudo me leva a crer que, no máximo, que pode ter acontecido ali com o G. Dias seria uma atuação culposa, que não qualifica, no caso, crime e muito menos enseja a tipificação de crime de responsabilidade do seu superior, que, obviamente, tem nada a ver com isto. Claro?
evidente. Deve estar preocupado o governo? Não. Quem pode estar preocupado, se tem algo a esconder, é o G. Dias. Eu não creio que ele deva ter nada para esconder. Mas se ele tiver que esconder, a única preocupação é personalíssima dele, porque é óbvio que o governo Lula não tem nenhum envolvimento com os fatos daquele dia. É óbvio que ele não chamou os manifestantes, que ele não organizou os quartéis, que ele não preparou as minutas, que ele não trocou mensagens com os ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro. É óbvio que o governo Lula não tem nada a ver com isso. Ele foi vítima. E não dá para tentar transformar vítima em autor. Aliás, essa é uma tática interessante que os advogados criminalistas utilizam, Luciano, no júri. Quando eu tenho uma situação muito difícil, ao invés de eu apresentar a minha defesa, eu faço o ataque da vítima. Aquele que faleceu, eu falo mal dele, eu construo situações dele para tentar justificar o comportamento ilícito daquele que está sendo julgado. É o que hoje, infelizmente, se tenta fazer, mas no caso é muito difícil de colar que o Lula teria engendrado aquela situação contra ele próprio.